Saúdo a você, meu amado, minha amada, que está aí me acompanhando, amém? Que o Espírito Santo possa te alcançar onde você estiver, que possa derramar bênção sem medida sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre toda a sua parentela, amém? Vamos fazer uma pequena reflexão em cima do vídeo que nós iremos postar logo em seguida, amém? Em Atos, capítulo 20, versículo 30, está escrito: E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair discípulos. Aqui está falando sobre homens que se passam muitas vezes por pastores, por líderes, para atrair discípulo para eles mesmos poder usar. Então, mas acontece, irmãos, que a Bíblia ela deve ser um manual a ser seguido não somente na igreja, mas também no nosso trabalho, lá na escola, em nossa vizinhança, em toda a nossa vida. Então veja bem, aqui está falando de quê? Está falando de pastores, de líderes religiosos que atraem os discípulos para poder usá-los, distorcendo a palavra, distorcem a verdade. Mas no meio de nós, no meio do mundo, também há pessoas assim que distorcem totalmente a verdade para poder usar o povo, e cabe a cada um de nós se posicionar. Veja o vídeo a seguir. Meu Deus do céu, o Lula visitou o Complexo do Alemão e parece que ele usou um boné que seria do Comando Vermelho. Será? Eu tenho um desafio pra você, Filipinho. Na verdade, o morador de lá tem. Ô apoiador, mete um boné CPX na tua cabeça e entra dentro da Vila do João com ele. Não tem nada a ver com tráfico. Eu, inclusive, já tô mandando fazer um especial pra você, viu, Felipe? Só me chamar no direct aí. E agora mais um episódio de coincidências da vida. Essa foto aqui, por exemplo, o CPX é o nome do grupo de leitura desses rapazes. O nome do traficante procurado é Xandinho CPX, mas é tudo coincidência também. Aqui você tem um rótulo aí de maconha com CPX da Trindade, com a cara do Lula, mas coincidência também. E esse fuzil aqui escrito CPX nele. Baita de uma coincidência mais uma vez. Mas talvez tudo isso seja uma baita de uma coincidência, e eu vou até esquecer isso. Esquece CPX, vai, esquece. Porque além disso daqui... Bota a bala pra comer, escuta o que eu te falo. Dá um grito nessa porra que eu odeio o Bolsonaro. O é o CCP é meu... Ei, Bolsonaro! Que deixa bem claro que os bandidos têm lado. Eu vou mostrar pra vocês que o Lula tá ao lado de quem financia os bandidos. As Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, que é esse pessoal aqui, obtiveram 22,5 milhões de dólares com narcotráfico entre 95 e 2014, que se tornou um partido político e se solidarizou com o Lula. E antes que alguém fale, mas eles viraram partido político, já não são mais guerrilheiros. O líder do partido, que agora chama Comunes ao invés de as Farc, é o Timó León Jiménez, que ainda tem acusado de uma série de crimes que incluem sequestro, homicídio, terrorismo e rebelião. Mas, Nicolas, será que o Lula realmente tem ligação com as Farc? Eu vou deixar o vice do Lula falar. O senhor também acredita que o PT tem ligação com as Farc? O PT? Claro que tem, ué. Isso é público e notório. Vamos deixar a Globo falar um pouquinho também. O governo brasileiro tem uma dificuldade muito grande de lidar com esse problema das Farc, porque o PT sempre foi um aliado das Farc na política de esquerda. Não para por aí, meus amigos. O ex-comandante das Farc, Raul Reis, ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, hein, esquerdinha? Folha de São Paulo. E quando perguntado como ele conheceu Lula, ele respondeu: sim, não me recordo exatamente em que ano. Foi em São Salvador, em um dos foros de São Paulo. Inclusive, essa história é confirmada pelo amigo do Lula, Hugo Chávez. Veja bem, meus queridos, está escrito em 1 Samuel capítulo 8, versículo 11. Disse-lhe: este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corra diante deles. Versículo 14. Tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas, dos vossos olivais, e os dará aos seus criados. Dizimará a vossa semente e vossas vinhas para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Versículo 17. Dizimará
força o rebanho. O contexto aqui é de um povo que era orientado diretamente por Deus através dos juízes. Desse modo, o povo via os outros reinos ao seu redor e queria também ter um rei igual aos outros reis. Então chega Samuel e diz: Samuel, nós queremos um rei igual os povos ao nosso redor. Samuel fala para Deus e Deus adverte: olha, assim acontecerá. O rei que vocês escolherem, ele fará o seguinte: colocará imposto sobre vocês. É exatamente isso que um governo de esquerda faz. Coloca impostos pesados sobre o povo. Por que ele faz isso? Para poder, de certa forma, ter mais recurso, mais dinheiro para alimentar quem? Para alimentar aqui, segundo a Bíblia, os eunucos. Veja bem, para alimentar os seus amigos, os amigos do rei. Não é isso que acontece? Não é isso que aconteceu durante todo esse período de corrupção que o PT espalhou sobre o Brasil? O que aconteceu nesses anos? 2 mandatos de Lula, mais 1,5 de Dilma. O que aconteceu, meus queridos? Eu te falo, nesse período houve obras e mais obras feitas em outros países. Em Minas não tem metrô, mas na Venezuela tem. Pago com quem? Com seu dinheiro, com meu dinheiro. Aí eu te pergunto, você acha isso justo? Você acha que devemos nos calar? Está dizendo o seguinte aqui, irmãos, que essas pessoas, elas só se preocupam com os dele, com os amigos, não se preocupam com o povo dele. PT não se preocupa com o povo mineiro. Nunca se preocupou com o próprio povo. Eles só querem fazer o seguinte: eles só querem nos usar para poder voltar ao poder. Nós não podemos permitir que isso aconteça, nós não podemos nos calar, nós precisamos nos posicionar como homem de Deus, para que jamais nosso país se torne um país socialista, um país comunista, porque isso mata, isso dizima uma população. Irmãos, precisamos nos posicionar, não podemos permitir que um ladrão preso, julgado em 4 instâncias e preso, que passou anos na cadeia, hoje liberto pelos seus amigos, pelos amigos do rei, que estão jogando contra a nação hoje, para que esse ladrão volte à cena do crime, palavras ditas pelo seu vice. Volte à cena do crime. Cabe a você, cabe a mim se posicionar e falar com quem puder falar. A eleição está nas portas. No próximo domingo, se posicione. Não permita que o mal reine sobre o nosso Brasil. Amém? Eu agradeço por ter ouvido, assistido até aqui, e que verdadeiramente o nosso Deus tenha piedade do Brasil e não permita que esse mal sobressaia sobre a nossa nação. Amém?